Salve, pessoal. A gente está plantando aqui, manejando, né, já há 3 anos, mais de 3 anos. E a gente ainda se pergunta, né, por que que as árvores foram expurgadas da agricultura, né? Por que que o agricultor hoje tem tanta raiva da árvore? Principalmente, né, o agricultor familiar. É claro que como as terras são pequenas, né, então ele precisa de bastante espaço para produzir os seus grãos aí de subsistência, entre aspas. Mas a gente percebe que tem alguma coisa errada nessa história, nesse cálculo, né? Tem uma situação aqui que serve como exemplo. Olha só, a leucena, ali o tronco dela, né? Essa leucena foi plantada aqui sem nenhuma adubação, sem nenhuma... como é que eu posso dizer? Sem nenhuma vaidade, né, para ela. Eu coloquei, tava com a muda aqui que sobrou do plantio aqui do SAF aqui atrás. Eu vou colocar ela aqui, quando eu vim plantar aqui em cima, ela já está estabelecida, né? E aí eu vim estabelecer esse SAF, né, e transformei justamente, né, o lugar que a leucena estava em uma linha. Só que não é uma linha de árvore. E perceba, a leucena está aqui, né, ela já tem aí mais de 2 anos. E eu venho manejando ela constantemente, né? Fiz o manejo dela no início do mês de maio e fiz o plantio do milho por baixo. E olha só o milho, né? Como tá aqui produzindo, né? Plantei ainda 3 sementes, né, por berço. E as 3 sementes estão produzindo. E o milho tá aqui uma maravilha. Essa variedade de milho ela não cresce muito mesmo, ela é um milho rápido, né? Perceba que ela foi plantada no início de maio, então a gente tá aí com um pouco mais de 60 dias e o milho já tá quase no ponto aí de colher para a gente comer verde. É uma espiga também que ela é pequena. Então é o milho rápido, ideal aqui para nossa situação de pouca chuva, de chuva irregular. A chuva só não pode faltar, né? Tem que ter uma chuva certa aí nesses 2 meses, que aí ele produz muito bem. Então eu trouxe ele para cá, plantei, na verdade, iniciei já molhando, né? Com um pouquinho de gotejo aqui, com um pouquinho de água da chuva que eu tinha armazenado. Então, fiz o gotejo. Quando começou a chover, o milho já tinha nascido, já estava grandinho. Então, ele pegou o embalo e foi embora. E olha só que beleza, né? Provando que a árvore não é inimiga da agricultura. Se eu tivesse mais uma leucena ali, não teria problema, né? E aí eu ia colher o milho, né, o cereal, teria a palha, como a agricultura familiar utiliza bastante a palha também para alimentar os animais, e ainda teria uma árvore forrageira sensacional, né, melífera também, como é a leucena, fora a biomassa que ela pode nos servir. Se eu tivesse animais nessa época, eu não ia estar precisando cortar a leucena para servir, então a leucena seria só para servir ao solo, né, devolver ao solo, tanto a leucena quanto a palha do milho. Então, pensar, né? A gente precisa parar sempre e pensar por que que a árvore virou inimiga da agricultura, né? Por que que o agro, por que que a agricultura familiar não utiliza as árvores para estar fazendo esse processo de ciclagem, né, de perenidade, trazendo essa ideia de perenidade para os plantios. Está sendo provado aqui que ela não traz empecilho nenhum, a não ser que você precise passar com o trator aqui. Aí sim teria que ser pensado alguma coisa, mas dá para fazer, né? A prova está aí. Leucena, leguminosa, tem associação com as bactérias que, né, injetam nitrogênio no solo. O milho precisa de muito nitrogênio para viver, então combinação perfeita. Árvores, agricultura de subsistência, né? Subsistência entre aspas. E produzindo comida, produzindo solo e regenerando. É isso aí. São algumas reflexões que a gente faz aqui enquanto a gente planta, né? Porque plantar não é só colocar semente no solo. São várias questões envolvidas aí. Vamos que vamos, pessoal. Valeu!